mês passado, o paisagista Hugo Henrique esteve aqui no nosso programa para falar sobre como é possível a gente cultivar plantas frutíferas em vasos. Falou sobre as espécies, sobre os cuidados, mas hoje vai colocar a mão na massa, minha gente, e ensinar pra gente a plantar corretamente, para se tornar um lindo pomar no vaso. Hugo, seja muito bem-vindo! Muito obrigado, Viane. Sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso. O povo fica doido quando você vem, querendo saber fazer tudo. E hoje a gente vai pôr a mão na massa, é isso? Sem dúvida. O que a gente vai aprender agora, então? Bom, nós falamos sobre a forma de se cultivar a árvore, a frutífera no vaso, né? Agora eu vou falar um pouco mais sobre o substrato, um pouco mais sobre os cuidados, desde a semente até possivelmente uma fase adulta, né? Se der tudo certo. Se der tudo certo. Exatamente. Vamos lá, Hugo. Bom, vamos lá. Eu trouxe algumas opções aqui para mostrar. Todas essas daqui são mudas de semente, tá? Não é muda de enxerto igual eu tinha mostrado. A gente mostrou. Isso, exatamente. São mudas de semente, né? Esse daqui é um limão, por exemplo, tá vendo? Essa mudinha aqui tem mais ou menos um ano. Um ano e meio de cultivo. De cultivo. Isso, foi plantada da semente aqui no vasinho. E aí você vê que até o substrato está bem cansado, ó, tá vendo? Está bem compactado. Então é uma planta que já pode sair daqui, tá? Já pode ser transplantada e colocada num vaso maior. Tá? E quanto tempo demora, Hugo, para ela ir ficando grandona? Como é que é? Olha, essa planta, na verdade, é um pouco relativo, porque assim, se você plantar no solo, você vai ter um tempo diferente do vaso. Né? Porque o vaso ele vai restringir, né? A planta, então ela não vai. Espaço, você tem restrição, isso, exatamente, de espaço para desenvolvimento de raiz, às vezes de rega, às vezes de nutriente. Então tudo isso influencia, né? O crescimento, o desenvolvimento da planta. Frutificação também, né? Boa. Então, no vaso, bem cuidado, você vai ter aí mais ou menos uns 3 anos para poder começar a frutificar, tá? E geralmente a primeira frutificação é fraca. Porque ela está começando devagarzinho, tá pegando no tranco. Tá bom? Legal. Então esse limão aqui, ele é de semente, tá vendo? Possivelmente o galho principal ele quebrou, então foi feita uma poda. E aí ele rebrotou aqui embaixo, tá? Então essa muda aqui já, teoricamente, já não está tão correta, porque o galho principal é de rebrotação, né? E aí tem um brotinho aqui saindo, que é um brotinho ladrão. E tá bem diferentão ali, bem na beiradinha, né? E ele aqui para essa planta, ele só vai roubar energia. Então não é interessante a gente manter, tá? Então isso aqui ele pode ser removido. Então, na verdade, quando deve ser removido. vê ela assim e vê embaixo alguém querendo pegar, sugar um pouco a terrinha dela ali, corta. Tira, porque a gente quer essa planta, quer que ela cresça, e em cima solte a copa, forme a copa e a partir daí a gente vai ter os frutos, né? Outra opção aqui que eu trouxe de semente também é essa pitanga. Também a mesma coisa, foi plantada de semente. Tá vendo? Ela tá super bem enraizada. Tá mesmo? Ó, se olhar embaixo. Esse aqui é o sinal de que ela precisa ser transplantada. Se tiver qualquer dúvida em relação será que eu transplanto? Se tiver saindo raiz embaixo, você pode transplantar. Ela tá falando, tô crescendo, minha gente, me tira daqui. Exatamente, preciso de espaço, então me coloca no vaso maior. Então essa daqui ela já pode ser transplantada, tá bom? Pitanga, vamos continuar falando dela? Aqui eu tinha falado do limão para deixar formar a copa, tá? O que acontece? Para pomar, eu prefiro árvores de pequeno porte, porque eu quero ter praticidade no meu pomar. No meu vaso, eu não quero uma árvore de 5 metros de altura, apesar que no vaso não vai ter, mas eu não quero uma árvore tão alta para poder colher, né? Certo. A praticidade é tudo, né? Você chega, estende a mão e pega a fruta, tá? Então, essa fruta aqui, essa pitanga, se ela se desenvolver num vaso, que seja, com esses galhos embaixo, eu vou ter frutificação mais baixa, mais à altura da mão, tá? Porque essa planta provavelmente vai atingir aí uns 3, 4 metros de altura no vaso, isso bem cuidado, tá? E esses galhos serão menores. Eles não vão produzir tanto quanto os mais altos, mas vão ajudar. Então, se eu quero uma planta menor, eu podo ela. Você faz a poda apical, você faz uma poda aqui em cima. Que aí você restringe. Ela para de gastar energia para subir. E ela começa a gastar energia para encher. Exatamente. E aí você tem uma produção maior de galhos, consequentemente de frutos, né? Que legal! Só que também, como eu disse, adubação. Porque ela precisa dos nutrientes para poder soltar flor e poder dar fruto, né? Às vezes você tem uma muda de fruta em casa
ela dá flor, dá muita flor, e de repente, pluf, cai tudo. Cai tudo. Ela aborta as flores. Porque ela sabe que ela não tem nutriente, ela não tem energia para segurar aquilo. Então ela vai falar, não vou nem perder tempo em dar fruto pra Não, você. exatamente. Ela não vai gastar energia com aquilo. Então ela aborta. Então aí entra a parte da adubação novamente. Principalmente em vaso, que ali tá tudo depende de você ali. A água, o nutriente, tudo depende de você. Interessante isso. O Léo tem uma pergunta pra você, é isso, Manda lá. Léo? Tem uma pergunta. Hugo, deixa eu te perguntar a seguinte coisa. Quando a gente, por exemplo, faz o nosso próprio adubo em casa, né, o caseiro, você já falou pra gente que a gente precisa triturar, né, que faz todo sentido, claro. O que eu jamais devo colocar nessa preparação? Porque eu já vi tanta coisa, as pessoas acham que às vezes é lata de lixo ali, né, que vai tudo. Não. O que eu não devo colocar nunca nessa preparação? Olha, você precisa evitar alimentos cozidos, tá? Com óleo, com sal, arroz, feijão, esse tipo de resto de comida. Carne, né? Produtos de origem animal, porque a carne, principalmente porque pode atrair algum tipo de animal nocivo, né? Pode atrair rato para sua compostagem, por exemplo. Então, opte sempre pelos alimentos crus, né? E sempre folha, assim, casca. Casca. Isso, exatamente. Então, você evita de colocar alimentos cozidos com óleo, com sal, temperados, carne e também alimentos cítricos, que são mais difícil para compostar. Então, é legal evitar. Tá? Se for colocar, tritura e espera bastante tempo. Então, vai mais ali no básico ali, né? Casca de banana, casca de maracujá, salada sem temperar e tal, natura, aquela folhinha que você não gostou. Então você usa mais isso, né? Evita carne, alimento cozido já preparado. Sim, tá bom? gente, porque senão também ao cheiro não vai ficar dar legal. certo, não. Vai ficar com mau cheiro mesmo. Ó, aqui eu trouxe mais um, que é de caroço também, que é um abacate. Só que eu já vou explicar o que aconteceu aqui, tá vendo? Ó, dá pra ver aqui o caroço, tá vendo? Ele germinou a semente. Que e ele legal! cresceu. Aí, olha Isso a pessoa daqui, entendendo. Sim. Mas ele abriu, é isso? Sim, ele abriu. Que demais, eu nunca Só tinha que aqui visto. a gente teve uma deformação porque ele soltou 3 brotos. E aí o que eu preciso? Eu preciso de 1, porque ela vai gastar energia com 3. Então eu preciso de 1. Tá? O certo era ela ter feito isso aqui, ó. É isso que eu ia perguntar. É normal acontecer isso de dar 3, não? Não. Às vezes é algum tipo de deformação, às vezes a semente ficou no lugar errado, e aí ela acaba soltando. Tá? Aqui eu vou escolher o mais bonito. Né? Eu tenho 3 galinhos, apesar da planta não estar tá com as folhinhas queimadas, alguma coisa assim, mas eu vou escolher o maior e o mais saudável, o mais ereto também. Tá vendo? Esse aqui tá crescendo pro lado, esse aqui tá no meio e esse tá para cima. Tá? Isso aqui pode acontecer, então isso aqui é só pra gente saber o que precisa ser feito. Tá? Então a gente vem aqui embaixo, corta, com muito cuidado para não cortar o que quer, né? E deixa só um. Tá? Isso precisa ser feito também. E esse não serve pra nada? Não, isso aqui não serve para nada. Isso aqui a gente descarta, isso aqui vai para composteira. Pode ir para composteira. Tá? Então a gente tem uma planta aqui, isso aqui também já pode ser transferido, já pode ser mudado, transplantado. Tá? Então essa planta aqui, mais ou menos uns 3 anos plantada aí corretamente, ela vai começar a frutificar. Que legal! Tá? E aí, como eu disse, se eu quiser o abacateirão gigantesco, também. se eu quiser ele mais baixinho, poda ele em cima, aí ele começa a soltar a brotação. E você vai controlando nas podas, tá? Limão a gente já falou, já mostrou o galho. Hora de colocar a mão na massa, né? Vamos. Bom, eu trouxe ela de volta, a Poncã, que a gente tinha mostrado. Eu falei, né, que ela tem o número de galhos perfeito, que ela vai fazer uma copa bem arredondada, bem completinha, tá vendo? Essa aqui também é mais um sinal, tá vendo? Tá soltando raiz. Já tô querendo o espaço dela. Tá querendo, já precisa ser transplantada, tá? O que acontece? Pra muda, assim, é legal se você tiver vaso alto, é legal que ela consegue enraizar bem, tá? O sistema radicular, ele vai... altos e maiores também é melhor, né? Só tem que tomar um pouco de cuidado com o vento para ele não cair. Mas verdade. Eu digo assim, para muda menor, tá? E não precisa de saquinho, não precisa de pote. Você tá em casa, você tem um copinho de Danone, você quer plantar o carocinho, a semente, vai lá. Caixa de leite, nossa. Minha avó era campeã. Verdade, minha avó fazia isso no caixa de leite, verdade. Eu vou colocar ela aqui. Tá. Então você planta com o que tiver, tá bom? Vou fazer uma demonstração aqui. Eu peguei esse vaso, que ele é praticamente do mesmo tamanho daqui do torrão da muda. Da muda. Tá? Gente,
Dreno, para fazer o dreno, o pessoal fala argila expandida, que é aquelas bolinhas. Sim. Pedra, telha, isopor, caco de tijolo. O que vocês quiserem e tiver à mão, legal. você pode usar. Pode usar. Porque a função do dreno é exatamente essa, é ter esse espaço, né, no fundo, para a gente não ter o entupimento aqui do fundo, né? E aí se entupir, enche de água e começa a apodrecer raiz. E aí vai prejudicar a sua planta, tá? Tá. E a manta, um pano de chão, um guardanapo velho, uma camiseta Não que você precisa queira. ser adibidinho, não precisa, nada não disso. precisa de manta de drenagem. A diferença é que ela dura mais. Sim. Tá? Mas aqui a ideia é a gente usar o que tem em O que casa. eu tenho em casa. Isso. Aí aqui um pedaço de pano de chão. E a ideia realmente é para evitar que a terra desça pelo dreno. Desça pelo dreno. Né? Porque quando você regar, a água, ela naturalmente ela cria um caminho preferencial. Então ela vai passando e ela vai sair aqui embaixo. E aí a gente vai acabar entupindo o nosso dreno. E perdendo também, né? E perdendo. Porque ela vai embora Se rapidamente. for aquela pessoa com a mão pesada no regador, É. aí... Ou aquela planta que a família inteira cuida, Ai, que aí é. a mãe rega, aí o pai chega e fala, acho que eu vou regar a plantinha. Ou ficar perto do bebedouro e sempre joga água. Meu Ai, marido faz isso em casa. então. Quem que colocou água aqui? Eu tô colocando água que não é pra Então, colocar. Aí Tá, fica a desculpa, disputa, desculpa. né? Pra ver quem coloca mais água na planta. Exatamente. Então a gente tem o dreno, tá? A manta. E aí, o que acontece? A parte principal da planta, digamos, seja as raízes. Porque assim, é pela raiz que ela vai absorver o nutriente, vai absorver a água, entendeu? E a partir daí ela vai se desenvolver. Então, o substrato, ele precisa ser solto. O pessoal planta em casa com terra vermelha, com o que tem no quintal. A gente já vai falar um pouco sobre isso. Mas se tiver condições, compra uma terra vegetal. Tá. Uma terra vegetal já misturada. Porque aí você vai fornecer um substrato de maior qualidade. É um substrato mais poroso, mais solto. E põe ela no fundo. Põe ela Isso, e primeiro, aí você quer dizer, né? planta ela, ó. Tá vendo? Olha isso aqui. É, terra, né? Esse daqui, Olha, molhado. tá vendo? É um substrato. Bonita. Exatamente, soltinho, ó. Soltinho. Ela não faz torrão. Não. Então a planta se desenvolve super bem aqui. Legal. Ela vai conseguir enraizar com muita facilidade. Isso aqui é um paninho. Aproveita, usa o paninho. paninho, exatamente. Já faz assim, ó. Pronto. Isso. Pronto. Aí, terra vegetal. Se tiver. Se não tiver, a gente já ensina a fazer um preparo com humus de minhoca, areia e terra. Terra marrom, terra comum de Comum. quintal. Isso. Tá. A gente já vai mostrar. Então você vai usar essa terra vegetal para poder fazer o plantio, tá? Como eu disse, ela é mais apropriada. Vou pegar um vasinho aqui para me auxiliar, para a gente poder fazer esse plantio. Interessante é você sempre colocar um pouco no fundo, tá bom? Para a planta poder Antes ter de colocar. Isso, antes de colocar a planta, para ela poder ter essa reserva aqui embaixo, tá bom? A gente vai pegar a mudinha aqui. Como eu disse, tem que levar em consideração o tamanho, tá? Não ficar muito maior, muito menor, então esse vaso aqui já é quase Do quase o tamanho, mas eu vou mostrar uma coisinha aqui que a gente pode fazer, tá? Então aqui você tem... Vou tirar ela aqui pra gente ver. Agora é a hora da bagunça. Não tem problema. Mais bagunça ainda, na verdade. Ó, você tá vendo como essa planta precisa urgentemente Olha sair? as raízes, que legal. Tá vendo? Ela tá pedindo espaço. É, tá implorando. Então vamos ver aqui, ficou bem mais alto, não é legal. Então eu vou reduzir um pouquinho aqui o espaço. E aqui embaixo no torrão dela, eu vou dar uma Uma quebradinha. quebrada. Porque assim, eu tô quebrando realmente raízes, mas aqui não tem problema porque vai estimular o enraizamento. Ela vai Mas soltar não mais com raiz. muita força. Ou Não com muita força. Você tá. vai só soltar um pouquinho o torrão, tá? Vamos ver se ela já encaixa ou se eu errei no tamanho do vaso. Isso acontece, tá? Ela continua muito alta. Provavelmente o dreno ficou mais alto, tá? Então a gente vai continuar aqui o plantio. Eu vou fazer o plantio dela. Eu vou plantar e eu vou manter ela aqui. Então vou quebrar mais um pouquinho. Então não precisa se preocupar não, pessoal, que ela vai continuar aqui, tá? Então ela vai sobreviver a esse transplante. Aqui também ficou bem mais alto. Eu acho que eu vou tirar um pouquinho da terra, senão a gente não vai conseguir. Quer que eu segure ela pra você? Por favor, Abi. Muito obrigado. Vamos lá. O dreno tá ficou muito muito alto. Então E aí você a gente pode tirar um pouco do dreno e vai pode, adequando não tem ao problema. tamanho. Exatamente, vai adequando. Como ela é uma muda já enxertada, já de bastante tempo, então realmente o dreno ficou muito alto. Ficou, tem bastante. Isso, tem bastante. Então a gente vai tirar aqui. Vou tirar um pouco. Como eu disse, você pode usar argila, pode usar tijolo, pode usar pedra, isopor. O pessoal usa muito isopor
E porque isopor fica é leve. legal, sabe por quê? Porque às vezes você compra alguma coisa e vem isopor, você não consegue nem Você não colocar tem na o que reciclagem. fazer com aquele isopor. Porque ninguém pega. É, exatamente. Não é? Exatamente. Então vamos ver se a gente conseguiu a altura? Vamos. Obrigado. Quando você vai colocando aí, eu vou para o Léo que tem uma pergunta para você. Vontade. Temos uma pergunta para o Hugo. Marise Santos, Maringá. É necessário trocar o adubo com frequência? Olha, trocar, na verdade, você não vai trocar, né? Você vai completar esse adubo. Sempre colocar um novinho, né? Você vai fazer essa aplicação novamente. Porque acontece, esse adubo, você perde parte dele pela lixiviação, que é quando a água passa, ela lava o substrato e ela carrega. E quando tem a parte da absorção da planta, né, natural. Então ela vai absorver, alimentando, né? ela vai absorver parte e a outra parte vai ser lavada pela terra. Então é legal sim você fazer essa adubação constante. Tá? Então aqui já deu mais ou menos a altura. Vamos plantar ela. Tá? Então aqui vai na mãozinha. O vasinho tá aqui embaixo, É isso que eu ia falar. Quer que eu pegue pra você? Eu pego, pode deixar. É isso. Obrigado, Abby. Já sujou a mão mesmo? Ah, é? E é tão bom. Depois continua assim, depois eu lavo, tá, gente? Isso aqui, gente, de preferência fazer no quintal, tá? Porque Não, e é tão bom quando você começa a Fazer cuidar na de planta varanda. no quintal, fica, né? Um tempão lá, e fica. exatamente, vira terapia, né? Interessante é você manter sempre a muda no meio do vaso, para ela poder crescer no centro do vaso, né? De forma correta. Vamos completar aqui. Comigo. Ai, cheirinho bom de terra. Aí, a bagunça tá solta. É louco. Aqui. Só mais uma pra gente poder completar. Pronto. Gente, ó, eu confesso que eu errei no tamanho do vaso. Tá? Ele ficou um pouco mais baixo do que a muda. Mas só uma dica para quando você for fazer em casa, que você vai ter mais tempo para poder corrigir esses detalhes. Sempre mantenha o substrato abaixo da risca do vaso. Todo vaso tem essa risca aqui. Ah, é pra Ou isso? 2 dedos. É pra isso. Porque acontece, quando você faz a rega, se você deixar ele muito cheio, a água escorre. E aí imagina, você acabou de adubar. Você gastou tempo e dinheiro com adubo, aí você vai, rega e ele vaza tudinho. Vaza tudo. Você entendeu? Então, Boa. sempre deixa esse espaço sobrando de 2 dedos aí, mais ou menos, de 2 a 5 centímetros, justamente para poder preservar essa parte da irrigação, né? Quando você regar e ele não sair, né? Não transbordar. Muito bom, gente. Tá. Adorei, Hugo. Bom demais. Na próxima a gente ensina você a fazer a receitinha. Como é que? Fala rapidinho com a gente a receitinha. Uma parte de areia, uma parte de terra e uma parte de humus. De humus. Pode ser igual. Você faz isso em casa, você usa isso, vai dar certíssimo. Não precisa se preocupar. Você vai ter um substrato com uma boa drenagem e ao mesmo tempo rico em matéria orgânica, por conta do humus. Tá bom? Então faz assim que vai dar certo. Adorei. Hugo, muito obrigada. Seja Obrigado bem-vindo a você. sempre. A gente gosta, né? A gente fica um tempão aqui, né? É. Eu sei, assim que você fica na sua casa também. Faz bem, né, Hugo? Faz Sem bem. dúvida. Você de casa aproveita, segue o Hugo, faz pergunta e continua comentando lá no nosso post do Santa Receita o que mais você quer que o Hugo ensine pra você, combinado? Ó, @jardinista urbano, o WhatsApp é o 11 Sim. 99334 9525. Obrigada, Obrigado. Hugo. Obrigado. Muito bom.